Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma vez, aproveitando essa grande, maravilhosa, extraordinária oportunidade de me comunicar com os amados irmãos e irmãs através dessa live, né? E assim propagar o reino de Deus e compartilhar com os amados irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então, que seja uma noite, sejam momentos produtivos, que possamos receber as ricas bênçãos do Senhor e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, toda terça-feira, às 21 horas, nós temos essa oportunidade e estamos aqui aproveitando. Não é? Você pode também entrar, né? Se inscrever no canal, você pode dar o seu like, você pode participar com o seu comentário, se você está gostando, se não, tudo o que você puder fazer para que nós estejamos interagindo, né? Será para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Amém? Então, nós sabemos que estamos passando a cada dia, né? Por problemas, por dificuldades, por lutas, e sabemos que a nossa maior e melhor alternativa é o Senhor. Então, Jesus disse, né, que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que mesmo assim nós não devemos perder o ânimo, né, a vontade, a força, o poder, a autoridade que Ele nos dá para que possamos enfrentar essas lutas e essas provas e continuar caminhando, né? Caminhando. Porque no final, né, nós queremos receber o nosso galardão. No final, nós queremos ir para o céu. Então, para que isso aconteça, a gente tem que batalhar aqui, guerrear aqui e sairmos vitoriosos, né, de todo e qualquer enfrentamento que venha a acontecer na nossa vida, né? Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir, nós não podemos voltar atrás. Amém? Então, fica firme, se solidifica cada vez mais no Senhor, através da sua gloriosa palavra, né? E Deus com certeza vai mudar, alterar, transformar essa situação que você ou eu estamos vivendo. E se isso não ocorrer, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar poder e autoridade para poder não esmorecer, não voltar atrás, mas continuar firme, independente de tudo que possa estar acontecendo na nossa vida. Amém? Então, hoje nós trouxemos uma palavra, né, para os irmãos, que está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É uma palavra muito conhecida, né? A gente quer fazer alguns comentários, refletir a respeito dessa palavra tão poderosa, tão maravilhosa. A partir do versículo 17. 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 1, versículo 17. Diz assim: Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. O apóstolo Paulo falando, né? Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou seja, perca
o seu poder, a sua glória, a sua autoridade. Tá? Então, e ele diz no versículo 18, 1:18, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amém? Então que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. A pergunta que eu faço, para você e para mim, nessa noite, é: eu e você estamos preparados para sermos elogiados pelo mundo? Elogiados pelo mundo? E o que seria ser elogiado pelo mundo? Ora, eu creio que pela palavra, o maior elogio que alguém pode dar para os servos de Deus é cumprir a palavra. Chamar você de louco, chamar você de louca, me chamar de louco. Porque está escrito, Pois a palavra de Deus é loucura. Loucura para os que perecem. Ou seja, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para aqueles que ainda não aceitaram a palavra, não receberam a palavra, não foram salvos pela palavra. E quem é a palavra? É Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra viva de Deus para a nossa vida. Não há salvação fora de Jesus. Então, toda pessoa, para este mundo que aceita a Jesus e que vive debaixo do poder e da autoridade da palavra de Deus, do Evangelho, é considerada uma pessoa louca. Loucura, está fazendo uma loucura. Isso não era novidade para o apóstolo Paulo, Porque lá no Atos dos Apóstolos, ele tem uma situação que um casal de reis, Agripa e Berenice, vão visitar a Paulo. Porque Agripa e Berenice eram parentes de Herodes, tinham vínculo com os judeus, tinham ascendência judaica, eles conheciam a palavra. E o guardião romano, capitão, procônsul romano, Festo, convida a Agripa e a Berenice a ouvir o que Paulo tem a falar. Porque Paulo está preso, sobre umas determinadas questões que ele não tinha conhecimento nenhum. Então Paulo vem e começa a falar a respeito do Rei de Deus. Vai discorrendo desde o Antigo Testamento, os profetas, até chegar o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Em um determinado momento, Festo diz para ele: Paulo, as muitas palavras subiram à tua cabeça, você está louco, você é louco, você é um louco, você é um louco. Então, essa palavra, a palavra de Deus é loucura, é loucura para os que perecem. Por quê? Porque eles não conhecem a palavra do Senhor. Eles não conhecem aquilo que Deus nos dá por aquilo que nós abrimos mão. Então, aquilo que eles dizem, você está perdendo isso, você está deixando de fazer aquilo. Mas eles não sabem, que em troca dessas poucas coisas, ou para eles que estão perecendo, tem muito valor,
para nós não tem mais valor nenhum. Por quê? Porque todas essas coisas, elas foram substituídas pela presença de Deus. Então, é como se diz, Cristo me satisfaz completamente. A presença de Jesus me satisfaz. Então, eu não tenho mais que andar conforme aqueles que estão perecendo andam. Eu não tenho mais que viver da mesma forma que eu vivia antes. Por quê? Porque hoje eu tenho algo muito superior, muito maior e também muito, muito melhor. Então, quando Jesus disse lá em João 14, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, a paz do Senhor, ela excede a todo o entendimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, eu posso estar em paz no meu coração para enfrentar aquela situação, porque eu tenho Jesus na minha vida. Então, os desafios, né, a serem enfrentados por eles que perecem e por nós que estamos vivendo nesse mundo, cada dia vão aumentando cada vez mais. Por quê? Porque o mundo, cada dia que passa, vai se tornando mais mundo. Porque um dia o fim vai chegar. Um dia o fim vai chegar. Apesar de todas as tentativas, né, dos governos, das instituições, nada pode alterar, nada pode mudar a palavra do Senhor. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E Jesus vai voltar. E nós estamos esperando a volta de Jesus. Né? Nós estamos esperando a volta de Jesus. Mas até Jesus voltar, o mundo vai se tornando cada vez mais mundo. Cada vez vai sofrendo essa metamorfose, essas mudanças que são provocadas pela mente e pelo coração dos seres humanos que compõem a sociedade mundial, né? As pessoas que vivem nesse mundo, todas as raças, todas as línguas, todas as nações. Né? Então, elas vão mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua maneira de formação, né? Formação da própria sociedade. Então, essas mudanças, essas alterações, né? elas vão ocorrendo. E muitas das vezes, né, diante dessas mudanças, nós, como servos de Deus, baseados que vivemos debaixo da palavra da cruz, nós somos confrontados. Nós vamos ser confrontados. Nós vamos passar por determinadas situações. Porque nós estamos aqui nesse mundo. A oração de Jesus foi: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a própria Bíblia diz, por se multiplicar a ciência, né, o amor de muitos, em outras traduções diz, o amor de quase todos esfriará. Então, nós vamos ser cada vez mais questionados se quisermos manter a nossa salvação em toda a sua integralidade, né? Não abrindo mão de nenhum conceito, de nenhum mandamento, de nenhuma doutrina que vem
que emerge, que sai da palavra de Deus para a nossa vida. Nós vamos ser cada vez mais questionados, porque cada vez mais nós temos que entender, essa é uma palavra de reflexão, que a sociedade, né, ela vai se afastando cada vez mais de Deus. Ela vai se afastando cada vez mais de Deus. Ela vai cada vez menos crendo em Deus. Ela vai cada vez menos falando a respeito de Deus. Quando você falava com uma pessoa antiga, né, da geração passada, independente deles acreditarem ou não, né, de serem fiéis, né, terem as suas vidas entregues, eles sempre falavam em Deus, né? Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Sempre colocava Deus, né, no seu vernáculo, nas suas conversas. Hoje, isso praticamente está desaparecendo, porque essa geração, a geração passada foi embora. E essa que está aí, daqui a pouco também vai embora. Então veio uma nova geração, né? Uma geração que não conhece, uma geração que não respeita, uma geração que é questionadora, uma geração que veio para derrubar os pilares, né, da sociedade, os pilares da família, todos estão sendo questionados. Então, hoje, a formação de família, ela tem toda uma diversificação, que nós estamos vendo aí, né? Então, aquela família tradicional, né, ela não existe mais somente, né? Já tem vários e vários concorrentes de muitas e muitas áreas. Então, se nós continuarmos com o nosso pensamento de que a estruturação da família tradicional se baseia segundo a palavra, nós vamos ser chamados de louco. Nós vamos ser chamados de louco. Ah, mas você não faz isso, você não faz mais aquilo, você é um louco. Nós vamos ser chamados de louco, né? Por quê? Porque a palavra da cruz, ela é o poder de Deus somente para os salvos. Somente para os salvos. Então, ela é uma palavra de vida para os que são salvos. Mas para aqueles que não são salvos, é uma palavra de morte. Porque esta mesma palavra, né, que leva o ser humano para o céu, é essa mesma palavra que leva o ser humano para o inferno. Infelizmente, nunca foi, nunca é e nunca será a vontade de Deus que o ser humano vá para o céu, pereça, mas o livre-arbítrio, né, as escolhas que cada um de nós temos, então nós podemos escolher, né? Nós podemos escolher. Então, a sabedoria humana, as riquezas, os altos padrões das pessoas, da sociedade, afastam as pessoas de Cristo. Eu estou querendo dizer aqui que uma pessoa que é rica, né, que é uma pessoa que é sábia, que é muito inteligente, ela não pode aceitar Jesus, ela não tem Jesus. Não estou dizendo isso. De forma nenhuma. De forma nenhuma, né? Nós temos muitas pessoas ricas que aceitaram Jesus, né? Nós temos Nicodemos. Nicodemos era riquíssimo.
que pertencia ao Sinédrio. Nós temos no tempo de Paulo, né, Priscila e Áquila, que eram ricos. Então, esse não é o problema. Mas, na sua grande maioria, né, não é assim. Eles não conhecem e não querem conhecer a Deus. Tanto que quando vai aqui no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muito os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito os nobres, que são chamados à salvação. Está aqui na palavra. E é o que se vê hoje. É o que se vê hoje. Quando na palavra se diz que é mais fácil um camelo que é, né, mais de 2 metros de comprimento, mais de 2 metros de altura, passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu, então, o Senhor não está dizendo que é impossível, mas é difícil, é muito difícil um rico entrar no céu. Se lembra daquele jovem que queria seguir a Jesus? Jesus falou, faz assim, assim. Aí eu faço. Mas assim, eu tenho feito isso o tempo todo. Mas assim, não, eu também tenho. Eu tenho feito tudo isso aí. Aí Jesus ficou surpreso, ficou maravilhado. E disse para ele, tá bom, então tá bom. Então, vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem e me segue. Aquele jovem baixou a cabeça, saiu de fininho e foi embora, se mandou. Por quê? Porque ele era rico, ele tinha muitos bens, né? Perdeu a oportunidade de entrar na galeria, né, dos servos de Deus, dos apóstolos, por causa das suas riquezas. Das suas riquezas. Então, muitas vezes nós não percebemos determinadas coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida, né? Se alguém perguntar, o que é melhor, ser pobre ou ser rico? É claro que alguém vai chegar e vai dizer, ser rico é muito melhor do que ser pobre, né? Mas ser rico sem Jesus e pobre com Jesus, o que você prefere? O que você prefere? Você prefere ser pobre com Jesus ou ser rico sem Jesus? É o que o Senhor está falando aqui através de Paulo, né? Agradecendo a Deus pela soberana vocação, que nós somos pobres, né? Nós temos luta, nós temos muitas dificuldades, mas nós temos Jesus. Nós temos a palavra da cruz, que para nós é o poder de Deus, é o poder e a autoridade. Jesus tem um nome que está acima de todo nome, né? E ao nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando você disser assim, eu sou pobre, mas você completa dizendo, mas eu tenho Jesus. E quem tem Jesus, tem tudo. E quem não tem Jesus, não tem nada. Não tem nada. Esta que é a grande verdade. Tanto é assim que quando você abre lá as bem-aventuranças no livro de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, você vai ver. Sabe qual é a primeira bem-aventurança? Sabe qual é?
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que tem a vestimenta da humildade, da generosidade, da amorosidade. Essa é a pessoa que é pobre de espírito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, toda pessoa que é pobre de espírito, né? Que tem essa humildade para reconhecer que nós não somos nada, mas que Ele é tudo em nós, então, esse é salvo, essa é salva. Essa é a salva. Porque nós, quando fomos na cruz do Calvário, nós não fomos de cabeça erguida, nós fomos de cabeça baixa, reconhecendo quão pequeno nós somos, quão dependente nós somos, né? E Jesus veio e nos salvou. Escreveu o nosso nome no livro da vida. E essa salvação, ela não é um processo, é um ato. É um ato. Não tem esse negócio de uma hora eu sou salvo, outra hora eu não sou salvo. Ou eu sou ou eu não sou. A salvação é um ato. É numa fração milesinal de segundos. Você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Então você é levado a se arrepender dos seus pecados, né? Pedir perdão pelos seus pecados e aceitar a Jesus. Essa é a salvação. Muitas das vezes eu sou questionado, né? As pessoas perguntam a respeito das pessoas que estão desviadas, né? Então, eu quero dizer para você e para mim nessa noite, com muita tristeza na alma, muita tristeza mesmo, muita tristeza mesmo. Eu quero dizer para você e para mim que a grande maioria dos servos, dessas pessoas que estão desviadas, elas não são salvas. Elas não são salvas. Tem alguns que são salvos, alguns. E esses alguns, um dia eles vão voltar. Se eles verdadeiramente entregaram suas vidas a Jesus, um dia eles vão voltar. Mas a grande maioria nunca foi salva. Nunca foi salva. A grande maioria. Entrou no Evangelho, simpatizou com o Evangelho, sentiu as alegrias do Evangelho, mas salvação não aconteceu. Não aconteceu na vida dessas pessoas. Tanto é verdade que você olha o número, né, de pessoas que estão desviadas, né, do Evangelho e o número de pessoas que estão desviadas e acabam voltando. Você olha para ver, né, que na hora do retorno é um número pequeno, é um número muito pequeno. Então, agradeça a Deus, né? Agradeça a Deus pela sua salvação. Se prepare para enfrentar, né, os dias que vêm pela frente, né? Que serão cada vez mais difíceis de serem enfrentados como servos de Deus, né? Nós sempre estivemos no nosso cantinho, os evangélicos, né? Sempre tivemos ali
para dentro das nossas igrejas, trabalhando, né? Hoje nos atiraram nesse redemoinho, nós estamos no meio do furacão, não sei que vantagem é essa, que vantagem é essa, né? Que vantagem é essa? Que vantagem é essa de estar nesse tipo de mídia? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que não é bom para nós. Não é bom, né? Porque, como eu tenho dito, né? O servo de Deus, ele não é melhor do que ninguém, mas ele é diferente. Ele é diferente. E nós temos que tomar muito cuidado, né, com quem nós nos misturamos, com quem nós nos aproximamos. Temos que tomar muito cuidado para que não sejamos levados, né, a compor, a corromper os nossos princípios, né? Por conta disso ou daquilo, por causa dessa vantagem ou outra, nós podemos estar correndo um sério risco de antecipar determinadas coisas, né? Sem que a gente tenha o tempo suficiente para pregar a palavra do Senhor, levar a palavra de vida, levar a palavra de salvação, que é o que mais importa para a nossa vida. Então, a Bíblia está falando, a palavra de Deus é loucura. É loucura. Há 2000 anos atrás, Paulo falou isso. É loucura. E hoje, mais do que nunca, é loucura. E amanhã vai ser mais loucura ainda. E depois da manhã vai ser mais e mais e mais loucura ainda. Para os que perecem. Para os que perecem. Porque nós temos uma sociedade que ela, de alguma forma, ela é parecida com aquilo que nós vivemos. Ela é parecida. A geração passada era mais parecida com o que nós vivemos. Essa geração já está se distanciando. A próxima vai se distanciar cada vez mais. Estão entendendo isso? Estão entendendo? Né? Porque a geração passada, do nosso pai, do nosso avô e tal, os princípios que eles tinham eram muito parecidos com os princípios da Bíblia Sagrada, independente de serem crentes, de serem evangélicos ou não. Mas hoje, cada vez mais, esses princípios estão se distanciando. Entendeu? Então, os nossos, eles são imutáveis, porque o nosso princípio, ele não é novo, nem é antigo. O nosso princípio é eterno. Então, ele permanece único. Ele permanece para sempre. Agora, o do mundo, ele vai tendo as suas mudanças, as suas mutações a cada geração. E cada vez que a sociedade, cada vez que o mundo vai mudando, nós estamos sendo confrontados. Essa é a história, né, da existência do Evangelho no mundo. Não temos por onde, vamos dizer assim, fugir disso. Isso está acontecendo e vai acontecer, e a tendência natural, né, é que cada vez mais sejamos chamados de loucos por estarmos, né, sendo guiados pela palavra da cruz. Mas a diferença é quem segue, quem se subordina à palavra da cruz é o salvo. É o salvo por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqueles que chamam a mim e a você
de louco, de loucura, o que estamos fazendo, esses são aqueles que estão perecendo. Perecendo. Então, dá glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, né? Receba a graça de Deus sobre a sua vida, né? Louve ao Senhor por esse privilégio maravilhoso de um dia você ter sido alcançado por Deus, alcançado por Cristo Jesus, e hoje você é um salvo, uma salva, né? E em pouco tempo nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou aqui com o meu olhinho da unção, né? Estou ungindo aqui a minha testa, aqui, como se estivesse ungindo a sua também, tá bom? Então feche seus olhos. Coloque agora a sua vida nas mãos do Senhor. Tenha fé, amém? Tenha fé, tenha fé. Ah, pastor, eu não tenho fé. Pode pedir, pede a Deus fé. Pede a Deus fé, pede a Deus sabedoria, que Deus te dá, tá bom? E nós vamos vencer em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E estamos firmes nesse evangelho, que é loucura para os que estão perecendo, mas é o poder de Deus para todos os salvos, para todos aqueles que vão morar um dia contigo no céu. Louvado, glorificado seja o teu santo nome. Então, se alguém, em qualquer situação, qualquer circunstância, nos chamar de louco, dizer que nós somos quadrados, dizer que nós somos isso, que nós somos retrógrados, devemos estar nos enchendo de alegria, porque assim é que nós estamos verdadeiramente testemunhando da presença de Deus na nossa vida. Então, Pai, estende as tuas mãos para todos aqueles que creem na palavra da cruz e opera milagres e maravilhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão enfermos. Abençoa o irmão Tião, Senhor, Sebastião. Ah, Senhor, opera um milagre ali na vida do teu servo. A irmã Adriana, que está internada, coloca a tua mão, Senhor, de poder sobre a vida da tua serva. Vai operando milagre, vai operando maravilha, vai fazendo a tua boa obra, ó Espírito Santo, porque nós cremos e nós só confiamos em ti. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A todos vocês que estão, participando, então que Deus possa abençoar tremendamente, a sua vida. Vamos continuar orando, por aquela irmã lá de São Paulo, ela operou, Deus continua fazendo uma grande obra na vida da Ive é o nome dela, Ive, tá bom? Então, nas suas orações, hoje à noite ainda, durante a madrugada, levante um clamor por ela. Deus operou um grande milagre na vida dessa senhora lá em São Paulo, dessa irmã, tá bom? E fica firme. Haja o que houver, fica firme, tá bom? E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Amanhã nós estaremos na igreja, para mais um culto de louvor, adoração, unção com óleo, orando pelos enfermos, fazendo a obra do Senhor.
Amém? Glória a Deus. Sábado tem casamento, domingo é o dia do Senhor, a escola bíblica dominical. É fundamental que todos os servos de Deus estejam firmes na palavra, porque palavra é o alimento. Então, crente forte tem a palavra, crente fraco não tem a palavra. E nas nossas lutas, nas nossas guerras, nós temos que estar fortes para lutar contra o inimigo. Tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. E que essa paz possa estar com você, na tua casa, na tua família, e todos os dias da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Né? Se puderem depois, compartilhem essa mensagem. Tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.